Hoje eu estou aqui com Reinaldo Passadori, autor do livro 7 Dimensões da Comunicação Verbal, Media Training e Quem não comunica não lidera. É tendência que as pessoas tenham muitos medos, e pesquisas feitas no Brasil, também nos Estados Unidos e na Austrália, sinalizaram assim, os principais medos, os principais problemas dos executivos, das pessoas das empresas de maneira geral. E apontaram lá vários medos, medo de perder o emprego, medo da violência, só que destacado em primeiros lugares, medo de morrer e o medo de falar em público, primeiro e segundo lugar. Mas para algumas pessoas, apontaram lá mais do que o medo de morrer, é o medo de falar em público, curiosamente, corroborando com o que você disse. Então tem gente que prefere morrer do que falar em público, é um absurdo isso, né? Mas o método que nós fizemos, assim, é aquele que está gerando uma revolução na vida das pessoas, mesmo por ser novo, por ser uma coisa que não foi um método que nós criamos, mas foi um método que eu descobri. Depois de 32 anos fazendo esse trabalho, lidando com milhares e milhares de pessoas, são mais de 80 mil pessoas que passaram pelos nossos cursos, pelo nosso instituto, e para grandes organizações, prestamos serviço para muitas empresas automobilísticas, bancos, e aí entra indústrias farmacêuticas, empresas de maneira geral, e muitas pessoas que participam dos nossos cursos nas turmas abertas. E lidando com tantas pessoas, fui percebendo que existia uma maneira muito assim comum de lidar com as pessoas. Quando as pessoas chegavam, um dos primeiros pontos era assim, ajudar as pessoas a encontrar os seus objetivos. O que você quer fazer de fato? Onde você quer chegar? O que você pretende? Algumas pessoas desejavam, por exemplo, eu quero falar para muitas pessoas, eu quero fazer palestras, eu quero falar para milhares de pessoas e ter tranquilidade e naturalidade, como se estivesse falando com uma ou poucas pessoas numa sala de reuniões, por exemplo. Há pessoas que desejavam, havia pessoas que desejavam falar melhor em relação à utilização da voz, ou de corpo, ou de uma expressão facial, expressão corporal, e não sabiam como fazer isso. Então, quer sejam elementos técnicos, elementos comportamentais, ajudávamos a atingir os seus objetivos. Então, o primeiro ponto era a definição do objetivo, o seu desejo, sonho, realização, onde você quer chegar. Depois disso, fazíamos todo um estudo em relação a, muito bem, você quer chegar lá, mas o que você tem de positivo que contribui para você atingir o seu objetivo? E o que te impede de atingir o seu objetivo? Então, tem os dois lados da história. E nesse sentido, há o que nós chamamos de análise, que é um diagnóstico, damos nomes bonitos para isso, anamnese, avaliação inicial, quais são as forças que contribuem para você atingir facilmente o seu objetivo e aquelas que impedem ou que impediu que você atingisse o seu objetivo. Depois disso definido, vinha todo o trabalho que era feito. Então, eram exercícios, gravações de vídeo, trocas de feedbacks, exercício, vai lá, treina, pratica, trabalha no desenvolvimento do ampliação de vocabulário, melhora a gramática, elimina vício de linguagem, começa a fazer exercícios de gestos, de olhar, de expressão facial, de postura, quer ser exercício de voz, para melhorar a dicção, a pronúncia, a clareza dos sons das palavras, dar vida à fala, na expressão da emoção de forma congruente. Então tinha um processo que era um trabalho efetivo a partir dessas duas fases iniciais. Então o método falar nada mais é do que esse sistema que eu descobri que fazia. Então simplesmente transformei no método e registrei. Então a nossa identidade passa a estar vinculada diretamente a esse processo, que começa com o F, que é a finalidade. Finalidade pode significar também desejo, sonho, objetivo, expectativa, onde você quer chegar. Você está no estado atual, tem o estado desejado, que é esse espaço entre o que você tem hoje e o que você deseja, que é a finalidade. Segundo passo é a análise, é o FA, falar, né? Então é FA. O primeiro A é a análise. O que está acontecendo hoje? O que te favorece ou impede que você atinja o seu objetivo? Aí usamos alguns outros recursos, tais como a análise SWOT, que fala assim das forças propulsoras, impulsionadoras, negativas que impedem ou que impulsionam a ação. E até outros recursos, tais como o gráfico de Ishikawa e outras técnicas que podem ser utilizadas. Mas em síntese é isso. O que contribui ou que impede que você atinja o objetivo. E a partir de todo esse levantamento das características do meio ambiente, do contexto, das pessoas ou não, do ambiente, aí definimos um planejamento, que é assim, os passos que devem ser dados para que cada um possa atingir os seus objetivos. Porque eu sempre parto da premissa de que a pessoa tem algo a ser conquistado, do objetivo que é a finalidade. Depois a análise, pontos positivos e negativos, e o planejamento. Aí o que nós vamos fazer? Partir para a ação.
É o momento, enfim, de arregaçar as mangas e fazer o trabalho. Aí nós temos um recurso aqui, muitos recursos, um arsenal de possibilidades que seja orientando em todas as etapas do processo, que é basicamente as 7 dimensões da comunicação verbal que nós fazemos, ou seja, quer sejam problemas relacionados à comunicação intrapessoal, quando a pessoa tem baixa autoestima, não se valoriza devidamente, não se conhece, e ajudamos a não só se conhecerem, a reforçarem, trazerem para a consciência características positivas, mas para terem mais segurança, firmeza, tranquilidade, naturalidade na hora de falar. Então, a comunicação intrapessoal, eu fico impressionado com isso, Jane. Quantas pessoas que olham no espelho e só veem lá coisas negativas, não se valorizam, falam mal de si mesmas. Não sei como é que é com você quando você se olha no espelho. Até que ponto que você olha no espelho e vê lá um ser humano extraordinário, maravilhoso, uma pessoa que está aqui para mudar o mundo a partir das suas mudanças pessoais, do seu crescimento, da sua evolução. Até que ponto que você é uma pessoa que percebe que você tem uma consciência, sente emoções, pode segurar firmemente as rédeas da sua vida e dirigi-la para onde você quiser, cultivar, desenvolver valores especiais para você tomar decisões, fazer escolhas no outro padrão de consciência. Ou seja, você é uma pessoa poderosa. Se você olha no espelho e não reconhece a pessoa poderosa, uma coisa está muito errada. Talvez a história que falamos agora há pouco sobre as influências negativas que de maneira impediram que você ainda não se valorizasse de forma devida ou devidamente. A outra dimensão é a comunicação interpessoal, ou seja, como é que é a minha relação com outra pessoa? Há pessoas que são rígidas, que são inflexíveis. Eu sou desse jeito e vou ser sempre desse jeito. Como é que pode, no mundo de mudanças tão grandes e drásticas, as pessoas não estarem abertas para mudanças? A importância da flexibilidade para aceitar as outras pessoas como são. E eu me calibrar ao outro para criar uma condição favorável para ver uma empatia, para ver um entendimento, para ver uma sintonia, para ver um contato e uma conexão. A outra dimensão é a dimensão da voz. Quais são as dificuldades relacionadas à voz? Há pessoas que falam muito depressa, há pessoas que falam devagar, há pessoas que têm dicção ruim, não se entende o que a pessoa fala. Então, como lidar com isso? Outra dimensão tem a ver com o corpo, gestos, mãos, braços, dedos, a expressão facial, a expressão corporal. Como é que eu me apresento para o mundo? Aparência, elegância, postura, estilo, uma cor de cabelo, uma combinação de roupas, a primeira impressão que eu causo para as pessoas. São pequenos detalhes sutis, mas fazem parte de um conjunto relacionado à comunicação corporal. E a comunicação técnica, que tem a ver com toda a parafernália eletrônica. Hoje estamos falando com você aqui diante de um celular. Poxa, há um tempo atrás, 10, 15 anos, como é que se podia conceber essa ideia? Aquelas grandes câmaras pesadas, enfim, depois uma edição, depois todo um processo. E hoje, com muita simplicidade e facilidade, e a tecnologia nos apoiando nesse processo. Então, a comunicação na dimensão técnica. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão intelectual, que tem a ver com a elaboração do pensamento, roteiro, gramática, preparação de uma apresentação. Como é que uma pessoa vai falar com outras pessoas se não tem influência verbal? Se tem limitação de vocabulário, se não sabe estruturar e organizar uma ideia, um pensamento, se não sabe como começar a desenvolver e concluir uma apresentação, se não está preparado para uma sessão de perguntas e respostas, se não sabe utilizar e não usa um recurso audiovisual para reforçar aquilo que está sendo dito, tudo isso é trabalhado na dimensão intelectual. E por último, não menos importante, é o que nós consideramos na dimensão espiritual, que tem a ver com caráter, tem a ver com valor, tem a ver com a essência de cada um, que é o rastro que ela deixa por onde passa. E se é uma pessoa alinhada com valores fundamentais de ética, honestidade, integridade, bondade, generosidade, é claro que a sua vida tende a ser positiva, porque nós colhemos da natureza aquilo que nós plantamos, ou seja, a natureza é sábia. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se você passa pela vida, é uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, generosa, você também tende a receber aquilo que você plantou. E diante dessas dimensões, aí voltando ao que você disse agora há pouco, de todos esses recursos para propiciar uma melhor condição para você ter uma melhor e maior interação com as outras pessoas, criando bons relacionamentos, facilitando até conquistas amorosas, ou seja, criando condições para ver o entendimento, e tudo pode acontecer a partir disso, né? Uma amizade, um relacionamento, uma profundidade do relacionamento, aí vai depender do interesse de cada um. Se o seu interesse for esse, é por aí que você vai caminhar. Se o seu interesse é fazer uma boa apresentação num TCC, num trabalho escolar, e brilhar nessa apresentação e ter uma ótima nota, é por aí que você vai caminhar. Se você deseja melhorar a sua habilidade de comunicação, para liderar, para comandar, para influenciar, para atender clientes, para melhor se relacionar socialmente, para entrar numa empresa e ter uma melhor facilidade de contato com pessoas mais experientes ou mais velhas do que você, pronto, é por aí que você vai caminhar.
Tudo depende do seu objetivo lá atrás. Lembra de falar? Primeira coisa, finalidade. Depois, nós falamos sobre análise. Agora terminamos de falar sobre lapidação. Depois, mais duas etapas ainda do método falar, que é a avaliação, que é você então vai verificar o que você fez, vai testar o que você fez se é suficiente. Se a avaliação final falou, olha, positivo, conseguiu, ótimo, então você atingiu o resultado, passa automaticamente para o R do resultado, falar, F-A-L-A-R, resultado. E se por acaso a avaliação mostrou, ainda falta alguma coisa, você está bem nisso, mas ainda falta esse pequeno detalhe, faz o seguinte, volta para a lapidação, lapida de novo, trabalha de novo, exercita de novo, tantas vezes quantas forem necessárias, até que, olha, a avaliação falou, está ok, está positivo. Aí sim atinge o resultado. E a partir do resultado se estabelece ali uma manutenção do processo, para que você não recaia e avance ainda mais de acordo, talvez, com novos objetivos, novas finalidades que você deseja para você mesmo. Então é um sistema bastante simples, muito embora não seja tão fácil de ser aplicado, mas na sua concepção é bastante simples. E bem orientado, pode processar ou te ajudar a processar mudanças extraordinárias na sua vida. E se você quer aprender um pouco mais sobre este método falar, como que as pessoas podem estar entrando em contato com os cursos, com os treinamentos? Nós sempre temos turmas em andamento aqui em nosso instituto, que fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no número 726. Estamos aqui há 32 anos. É uma glória, uma honra. Tivemos aqui muitas, milhares de pessoas que vieram e vêm, e muitos trabalhos feitos nas organizações. Então temos uma programação anual. Sugiro que, ao invés de falar uma data específica de uma próxima turma, que você entre em contato com o nosso site. Lá tem toda a programação anual, com todas as turmas previstas. Algumas turmas são realizadas aos sábados, 4 sábados seguidos. Algumas turmas são realizadas à noite. Algumas turmas são realizadas durante o dia, digamos, durante a semana. Então vai variar. Então você vai poder aquela que seja a melhor para você, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua agenda, de acordo com o seu próprio interesse. E o endereço do site? É o passadori.com.br. Passadori.com.br. E o nosso telefone, caso seja mais fácil para você. Se bem que o pessoal hoje está menos usando o telefone, mais WhatsApp e assim o site. Mas é o 3488-1200, 011 na São Paulo, 3488-1200. Mas você tem todas as informações à sua disposição. E vai ser um prazer muito grande te atender, se você tem essa necessidade. Quando a pessoa faz já no curso... Para quem que tem curso, Passador? É só para quem é do mundo, quem trabalha do mundo corporativo? Pessoas interessadas. Então, desde professores que vêm reciclar, pessoas que desejam ser palestrantes, pessoas que são líderes ou desejam ser líderes, pessoas que têm uma necessidade de ativar a sua relação social para melhor se relacionar com outras pessoas, e pessoas simplesmente que buscam melhor mostrar o seu potencial. Quantas pessoas há? Eu fico impressionado com isso. Que tem potencial, formação universitária, tem curso de pós-graduação, mas na hora de falar, parece que a pessoa funciona pela metade. Ou seja, tem um potencial muito grande, mas não conseguem fazer de forma prática, valer o seu potencial. E vem em busca das soluções dos seus problemas. E nós as ajudamos a fazerem valer o seu potencial. Quando a pessoa faz um curso de comunicação, ela não faz um curso porque, olha, vai receber um certificado. Mas é para mudar a sua vida, para transformá-la numa vida melhor, para conseguir melhores salários, melhores empregos, melhores condições de projeção, para, enfim, influenciar outras pessoas.